Nosso primeiro assunto é essa importante premiação do cinema e da televisão, o Globo de Ouro, que dá pra gente definir como um esquenta pro Oscar. É isso, Paulinha? Sim, das grandes premiações, né? A gente começa com o Globo de Ouro, depois a gente vai ter todos, Critics, SAG, que aí são os prêmios mais específicos, né? Do sindicato, dos roteiristas, dos atores e tal, até a gente chegar no Oscar. Então, o Globo de Ouro dá esse primeiro pontapé nessa temporada de premiações e serve como um termômetro, né? Quem é que era favorito e levou, quem não era favorito e acabou levando como um azarão. E a gente teve algumas situações assim. Então vamos começar com Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Teve 3 estatuetas ali, se deu bem. Melhor roteiro para o próprio Quentin Tarantino, Brad Pitt ganhando como coadjuvante, então o Brad Pitt forte candidato para levar o Oscar como coadjuvante. Numa categoria forte, né, Paulinha? Com muitos concorrentes fortes. Muito ator bom ali. Exatamente. E a gente também teve vencendo como filme comédia musical. Não se esqueçam, o Globo de Ouro divide drama e comédia ou musical. Aí no melhor filme drama, talvez uma das zebras, assim, surpresas da noite, principalmente pra gente no Brasil, que só vai conferir essa produção em fevereiro. Então, 1917, do Sam Mendes, foi o melhor filme, foi a melhor direção. E isso deixou todo mundo meio desconcertado, porque a gente tinha ali o Martin Scorsese, o irlandês, muito se falou desses filmes, né? Do próprio Quentin Tarantino. E Deu aí esse ninguém tava falando nada. Eu fiquei com um pouco de dosinha de Scorsese ali na primeira fila. Mas você sabe que o Sam Mendes prestou uma super reverência a ele. E a primeira coisa que falou quando subiu, falou que não existe um diretor no mundo que não esteja à sombra de Martin Scorsese. Então ele já abriu, assim, dando esse carinho sagrada, né? Por Martin Scorsese. Só que é um filme realmente muito interessante. A gente vai ver a história de 2 soldados britânicos que têm uma missão ali muito específica na Primeira Guerra para salvar centenas de pessoas. E esse filme, a forma como se filmou é para como ele se pareça a algo que acontece em sequência, naquele plano sequência infinito, o que é super difícil de fazer, então talvez isso tenha pesado bastante para a escolha do Sam Mendes como melhor diretor. Aí a gente teve também o maravilhoso Joaquin Phoenix levando melhor ator por Coringa, isso era esperado, muita gente gostou, muita gente ficou feliz. Ainda está no personagem. Favas contadas esse daí, né? Esse é um grande favorito, mas tinha gente que também achava que o Adam Driver, pelo filme Uma História de um Casamento, poderia também levar. Aliás, Uma História de um Casamento Irlandês, produções da Netflix, acabaram preteridas, né? Dizem que o Globo de Ouro deu as costas para a Netflix esse ano. Só quem ganhou foi a Laura Dern como coadjuvante na História de um Casamento. Então, Netflix se deu mal esse ano e tinha coisas muito fortes ali e realmente não ganhou nada. Foi esse prêmio da Laura Dern e Mas você acha que teve a intenção, Paulinha? De forma deliberada, não premiaram? Eu não sei se foi de forma deliberada. Sabe o que eu acho curioso, Paulinha? Que as indicações da Netflix foram fortes, né? Sim, eram as mais... a História de Casamento tinha 6 indicações. Não levou as estatuetas, né? Não levou nada. Bom, só essa para Laura Dern, uma personagem que o Adriles ama na História de um Casamento, uma advogada pacifista maravilhosa, que traz muitos bons resultados para a personagem da Scarlett Johansson. Não quero dar spoiler aqui sobre isso. O filme Um Casamento, A História de um Casamento, é sobre a tradução de como as mulheres podem, eventualmente, se tornar as vilões da contemporaneidade por se colocarem na voz de vítimas e massacrarem seus rapazes. Blá, blá, blá. Quem também se deu bem ontem e confirmou a sua favoritice foi o Parasita, melhor filme. Esse aí vai levar tudo, né? Vai ganhar no Oscar também, muito com certeza. E legal o discurso do John diretor. Woo. Exatamente. Ele falou assim, quando vocês superarem as barreiras de filmes com legendas, conhecerão muitos filmes incríveis. Isso porque o americano, em especial, ele tem muita... Ele não gosta de filme com legenda. Exato. Como ele fala inglês, né? A maioria dos filmes do circuito são em inglês. Eles não gostam de filme com legenda. Então, foi uma mensagem direta, carinhosa, porém direta ao público americano. Vocês são muito corretinhos. Ele chamou todos os americanos de analfabetos funcionais que não gostam de ler nem legenda, gente. Não acho. Eu acho que ele foi carinhoso, até porque no final ele Aprendam a ler, vocês vão ver algo além do mundinho fechado de vocês. Ele falou o seguinte, que acha que todos nós usamos apenas uma linguagem, a linguagem do cinema, o cinema. Então isso foi muito interessante, foi super aplaudido e realmente é um franco favorito para vencer o Oscar. Se a gente for falar de séries, teve Succession, que é um drama da HBO maravilhoso, que é inspirado na vida do Rupert Murdoch, que é o dono da Fox.
Tá na segunda temporada, é um escândalo essa série. Aqui no Brasil, pouca gente comentou e falou sobre. Eu, particularmente, adoro e foi o grande destaque. Zebra também, Paulinha? Eu não considero Zebra, porque nos Estados Unidos realmente repercutiu muito bem Succession. Eu acho que como no Brasil ela não foi uma série muito falada, pra gente pareceu um pouco surpresa. Mas essa segunda temporada de Succession foi arrebatadora por lá, foi muito comentada e repercutiu demais. Aí a gente teve Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge, um grande sucesso no segmento de comédia. Ela que escreve, ela que produz, ela é atriz, então assim, também ganhou melhor atriz. Na verdade, foi mega merecido, todo mundo só aplaudiu. Se você não conferiu, tá lá no Prime Video as 2 temporadas de Fleabag. E a minissérie Chernobyl, da HBO, a gente já falou bastante aqui dessa minissérie, também se consagrou como uma das melhores do ano. Agora, dos últimos tempos. Tivemos homenagens a Ellen DeGeneres, né, essa apresentadora lésbica ali nos Estados Unidos. O prêmio foi entregue por uma outra cômica ali, a Kate McKinnon, que fez um discurso emocionante dizendo como foi importante a Ellen se assumir como lésbica e como ela abre portas para que outras artistas possam fazer isso e fez isso por ela, foi super bonito. A Ellen também falou de como ela perdeu tudo na carreira dela no momento em que ela se assumiu e como ela foi ganhando tudo isso de novo e que o que importa para ela é trazer a alegria, o sorriso para casa das pessoas. E a gente teve o Tom Hanks, essa unanimidade mundial. Nosso Dan Stuba. Que ganhou o prêmio Cecil B. DeMille, que é uma homenagem muito grande ali que acontece no Globo de Ouro, com direito a todos os filmes, né? E aí você vai vendo que você viu quase todos os filmes do Tom Hanks, uma delícia. Ele fez um discurso muito lindo que homenageou cada pessoa que faz o cinema, né? Desde o câmera, o cara que faz o foco, o cara que faz a maquiagem, como todas essas pessoas estarem afinadas é importante para se fazer um grande filme. E aí, quando ele foi falar da família dele, nossa, ele se emocionou, deu uma engasgada, assim. E aí falou da mulher, falou dos filhos que estavam sentados ali na mesa da frente. Acertou no tom, né? Foi muito demais. O Tom sempre acerta, né? Hanks, não sei. Vamos lá, começando a Agora semana, calma. então. Não, eu ia Depois falar dessa da primeira, piada, eu ia falar da primeira piadinha do Arcon. Se ele tá querendo dar uma de Ricky Gervais aqui, eu não sei, porque... Tem que ser um pouco mais O pesado. Ricky Gervais, foi assim, ele abriu o Globo de Ouro Maravilhoso. e todo mundo ficou... Assim... Pasmo. Pasmo, foi uma sensação de pasmo. No Twitter, todo mundo comentando, caramba, caraca, assim, você não conseguia nem comentar as piadas, porque foi uma patada atrás da outra. Né, genial. No começo, você via que as pessoas estavam muito desconfortáveis com as piadas que ele estava fazendo, porque não tinha nem corte pra gente ver as reações das pessoas. Tava só ele dando aquele texto. Não tinha claque, não tinha risada, não tinha nada. Era tipo um grande... exatamente o principal humor, que causa constrangimento. Exatamente. Era um grande vazio, assim. Então ele começou falando da Felicity Huffman, que foi um escândalo que teve ali de suborno para entrada em universidades, tipo, uma coisa super delicada com uma pessoa que faz uma série que, tipo, fez muito sucesso, poderia estar até sentada ali. Aí falou que todos os executivos talvez tivessem medo de ser expostos pelo Ronan Farrow, que, enfim, expôs aí um monte de gente. Aí começou a falar também, nossa, por falar em pervertidos, foi um grande ano para filmes de pedofilia, Surviving R. Kelly, Living Neverland, 2 papas. Aí, tipo, a galera... Não, assim, ele não parava, era uma coisa atrás da outra, Teve um momento muito também maravilhoso, né? Porque o Ricky Gervais, ele faz isso, ele é incorreto e correto, exatamente. Ele é muito louco. Ele fala contra ele, contra todos, ele não tem dedos. Ele falava assim, essa aqui é a minha 5ª e última vez, então não tô me importando, não que eu já tenha me importado alguma vez, né? Mas essa aqui eu não tô ligando pra nada, então eu vou falar tudo que eu quero mesmo. Esse é o espírito ácido do humor, que ele deveria ser professor do Porta dos Fundos. É o humor ácido que é suicida. Que ele vai contra os outros, e contra ele mesmo, e contra ele mesmo, exatamente contra os próprios princípios nas quais ele acredita. Eu acho genial. Tem muita piada engraçada dela. Eu fiz uma recapitulação no meu blog com todas elas pra vocês conferirem, porque tem com o Leonardo DiCaprio, Scorsese, Baby Yoda, com todo John mundo já Pesci. sabe, mas deixa o endereço aí do blog jp.com.br/Paula Carvalho, mas eu vou falar da última e que eu acho que vai trazer um ensejo legal pra nossa discussão. Que aí ele estava dizendo, na verdade ele quis dar uma patada na Apple, né? A Apple entrou para o mundo das séries, colocou The Morning Show, não levou prêmio nenhum, mas ele não sabia disso até então. E aí ele começou a falar, tá bom, The Morning Show é um drama soberbo sobre a importância da dignidade, de fazer o que tá certo, feito por uma empresa que tem funcionários em situação precária na China, tipo, já deu ali uma patada. Daí ele fala, nossa, vocês dizem que vocês acordaram, né? As empresas para quem vocês trabalham
Ai, é inacreditável. Apple, Amazon, Disney, se o Isis começasse um serviço de streaming, vocês ligavam para os seus agentes na hora. E daí ele falou no final, portanto, se ganharem um prêmio essa noite, não usem como uma plataforma para fazer um discurso político. Não estão em posição de dar lições ao público sobre nada. Não sabem nada sobre o mundo real. A maioria de vocês passou menos tempo na escola do que a Greta Thunberg. E aí ele mandou assim, ó, se ganharem, subam, aceitem o pequeno prêmio, agradeçam os seus agentes, agradeçam a Deus e deem-o fora. E ninguém obedeceu. Foi o tom do Rick Gervais. É verdade. Muita gente foi lá, fez o seu discurso político. Acho que isso é esperado. Joaquim Fênix, Patrícia Arquette, Michelle Williams, acho que foram os mais incisivos, principalmente falando sobre a importância do voto, né? A Michelle Williams falando exatamente do voto da mulher, dizendo que os homens sempre votaram a favor das suas pautas e causas, escolhendo pessoas que traziam ali as questões que lhe interessavam, e por isso que o mundo era tão parecido com os homens hoje. Então, blá, blá, blá. Fizessem valer o seu voto, Adriles. Quem sabe elegem uma presidente mulher nos Estados Unidos e você fica com uma carinha aí diferente. Eu não tenho nenhum problema de ter uma mulher sensacional na presidência da República. Pode ser até uma trans, eu posso até fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Fazer? E vou, sei lá, mudo de país, mudo de sexo, mudo de qualquer coisa. Eu acho que interessante teve também a questão dos incêndios da Austrália, que também foi uma coisa muito lembrada. Inclusive não foi, não né, Paulinha? Não foi, porque disse que estava lá, enfim, ajudando. Mas foi meio país. triste, não teve ninguém pra culpar, né? Enfim, foi uma coisa natural. Falaram de aquecimento global. Vou lá. Entrar nessa polêmica dos incêndios, deixa eu fazer uma pergunta pra você então, Adriles. Você acha que se os atores de Hollywood, se eles deixassem a política um pouco de lado, até pegando um carona aí no discurso do anfitrião do Globo de Ouro, você acha que o mundo ia ser mais agradável? O mundo ia ser talvez menos ingênuo se, eventualmente, atores de Hollywood, alguns da Globo, inclusive, fossem um pouco mais humildes e, em vez de falarem tanto, soubessem ouvir e, sobretudo, ler mais. Porque a profissão de ator, né, ela envolve uma coisa que é muito interessante, que é você se colocar o tempo todo, literalmente, no lugar do outro. Isso gera uma hipersensibilidade de percepção de mundo que, às vezes, pode ser meio equivocada, né, Silvio? Às vezes você se coloca no lugar do outro, mas você não tem a dimensão global, exatamente, daquilo que afeta o outro, ou, para além do seu personagem, tem uma dimensão global do que afeta o próprio mundo. E aí você gera uma certa megalomania, que é natural no ator, de achar que tem um conhecimento universal, principalmente porque ele é muito ouvido, ele é muito famoso, ele gera muita influência, ele é muito escutado, e as pessoas sempre ficam na expectativa de ter uma palavra de alguém que interpretou um personagem extraordinário como Coringa ou como Don Corleone, e em grande medida se sentem decepcionados por algumas platitudes como essa. Tem que dar mais voz às mulheres, tem que ouvir o aquecimento global, tem que ouvir a Greta Thunberg. As pessoas se sentem profundamente decepcionadas, às vezes pessoas que têm algum tipo de conhecimento mais basal em relação às platitudes que alguns atores dizem. Ou seja, eu acho que é um deslumbramento natural. Essa megalomania dos atores, de alguma forma, se une ao deslumbramento das pessoas. E, eventualmente, o Rick Gervais, com o humor aguçado dele, ele descortina exatamente muito bem esse tipo de coisa, esse tipo de crítica em relação a essa megalomania dos atores e a própria percepção de mundo que ele tem. Ele mesmo, que é um cara de esquerda, que é um cara ateu, que fala, às vezes, com propriedade, sobre religião, que ele não entende, e, às vezes, ele faz críticas acerbas, as quais até eu discordo, mas ele faz coisas pontuais ótimas. Por exemplo, ele disse nessa cerimônia mesmo que ele não se recusava a narrar o obituário porque não morreu suficientemente gente negra, que só tinha branco, só WASP, só heterossexual branco que tinha morrido, e que, olha só, esse que é o fundamento do humor inteligente que faz a gente refletir, que deveriam ser proibidas diretoras mulheres porque não havia nenhuma indicada. A gente já citou várias vezes aqui o que as mulheres realmente querem, ou o que a conjuntura social, sociocultural leva as mulheres a querer. Então ele coloca nesse sentido exatamente esse questionamento, sem dar exatamente um direcionamento objetivo
para esse tipo de coisa. Olha, se as mulheres não querem ser diretores, então talvez fosse melhor proibi-las, porque eliminava esse problema da representatividade. Não foi isso que ele quis dizer. Foi Não se as sei. mulheres não são indicadas, não se elas não querem. Mas será que as mulheres que teriam que ser indicadas simplesmente por serem mulheres e não terem obras suficientemente interessantes para serem indicadas? Simplesmente por ser mulher. Então, mas existem mulheres ótimas diretoras. Ava DuVernay, que fez uma série maravilhosa, e outras coisas que acontecem que são muito boas, mas ninguém tem que ser indicado por ser mulher ou por ser mas homem. é esse que é o princípio do Ricky Gervais. Essa é a crítica dele, não que a mulher não queira ser diretora. Não é uma crítica. Esse é um pensamento subliminar abaixo da crítica dele, que a crítica dele insiste. É esse que é o tipo de humor inteligente, sofisticado, que eu acho que ele devia ensinar alguns brasileiros. Enfim, ele fala de uma série de coisas que incitam comportamento e hipocrisia nossa de cada dia. Este eu acho que é o princípio do humor. Desmascarar a hipocrisia e as certezas absolutas e totais que a gente finge ter sobre tudo. Inclusive, falar daquilo que a gente não sabe. Inclusive, gente nossa mesmo, a gente nossa aqui, a gente fala com propriedade de muita coisa que a gente às vezes não entende tão a fundo assim e a gente pesquisa.